Olá e bem-vindo ao quinto módulo Appliances Virtuais de Rede do curso MVA Núcleo de Rede Azure. No módulo anterior, analisamos as possibilidades de conectar duas redes virtuais no Azure. Neste módulo, analisaremos mais de perto os appliances de rede no Azure. Primeiramente, falaremos sobre quais são os aplicativos de rede em torno da Microsoft Azure e por que eles são necessários. Para fazer isso, vamos olhar para os vários cenários de alto nível e concretizá-los dentro de uma arquitetura de exemplo. Depois disso, apresentamos brevemente os parceiros e fornecedores externos cujo aplicativo de rede você possa encontrar no mercado Azure. Hoje em dia, a resiliência na infraestrutura de TI é quase evidente, então, também falamos sobre a capacidade de tornar as aplicações de rede altamente disponíveis. Finalmente, vamos discutir uma arquitetura de referência maior como um exemplo concreto de um cenário prático. Vamos primeiro esclarecer alguns termos. Um dispositivo virtual ou appliance virtual, neste contexto, é uma máquina virtual composta por um sistema operacional pré-configurado e um aplicativo instalado. Semelhante aos containers do Windows, ele usa um sistema operacional minimalista que geralmente contém apenas componentes que são importantes para o aplicativo. Os appliances virtuais de rede costumam usar Linux ou FreeBSD como o sistema operacional. Um aplicativo de rede virtual ou appliance virtual de rede seria então uma aplicação virtual no campo da infraestrutura de rede. Aqui assumimos as tarefas mais importantes. No campo da segurança, as appliances virtuais de rede são usadas como firewalls, sistema de detecção de intrusão e sistemas de prevenção de intrusão para contrariar ataques externos e proteger o ambiente Azure. Como gateways, os NVAs podem ser usados para implementar roteadores e funcionalidades VPN. Como um controlador de entrega de aplicativos, os NVAs são implantados atrás do firewall para fornecer proteção adicional nos níveis de transporte e aplicativos, bem como contra ataques de negação de serviços distribuídos. Além disso, os controladores de entrega de aplicativos geralmente controlam o balanceamento de carga e outras tarefas de roteamento. O Wide Area Network Optimization oferece soluções NVA que compactam e reduzem o tráfego entre ambientes locais e Azure. As funcionalidades de muitas appliances virtuais de rede ultrapassam muitas vezes suas competências essenciais para outras áreas de responsabilidade. Isso geralmente se sobrepõe entre os diferentes dispositivos virtuais de rede e fica difícil dividi-los em grupos específicos. É possível também aos clientes Azure trazerem seus próprios aparelhos e licenças e entregá-los ao Azure. Note-se, no entanto, que não é garantido que todas as VMs Hyper-V também serão executadas no Azure. As appliances virtuais de rede no Azure trazem muitos benefícios. Para entender melhor isso, vejamos dois cenários de alto nível. Já temos uma infraestrutura de TI local e queremos construir uma infraestrutura Azure adicional. Como parte da administração do ambiente local, muitas habilidades já foram construídas com outras tecnologias conhecidas de rede não Microsoft. Estes podem ser transferidos diretamente para o Azure, já que muitos produtos conhecidos do ambiente local já estão disponíveis na nuvem. Azure não só oferece a capacidade de transição para a nuvem com a tecnologia familiar, mas também permite mapear sua rede existente, reduzindo a complexidade do gerenciamento de ambientes híbridos. Independentemente de qual tecnologia é usada no ambiente local, o grande número de produtos de terceiros possibilita a criação de redes híbridas complexas. Em seguida, vejamos um exemplo de arquitetura de como os NVAs funcionam e quais as funcionalidades Azure eles criam. Neste exemplo de arquitetura, podemos ver um ambiente híbrido. A rede local, na esquerda, contém computadores conectados à rede Azure através de um gateway à direita. No Azure, temos uma rede virtual dividida em 3 sub-redes diferentes. A sub-rede Web Tier contém todos os servidores que têm acesso à internet ou que precisam ser acessados.
Por exemplo, esses podem ser os servidores de aplicativos de uma empresa. A subrede no meio contém um Network Virtual Appliance, que atua como um firewall nesta arquitetura. A subrede à esquerda é a subrede de gateway que conecta o ambiente local ao Azure. Para que a NVA possa cumprir seu papel como firewall, é necessário definir tabelas User Defined Routing, ou UDRs, para abreviar. Nenhuma subrede ou UDR pode ser especificada para cada subrede. Ao encaminhar o tráfego, a tabela UDR é usada em adição ao roteamento padrão do Azure. Todo o tráfego para e da internet passa pela NVA. Isso, por sua vez, exige que o UDR encaminhe todo o tráfego que não foi enviado para um endereço IP interno para o NVA. O Azure só permite isso se o NVA tiver um endereço IP público e puder atuar como um substituto para a tradução de endereços internos dos endereços IP. A subrede TIA Web usa um valor de carga Azure para distribuir as solicitações recebidas para todos os servidores de aplicativos. Isso poderia ser substituído, se necessário, contra um produto de terceiros, com o qual estejamos mais habituados. Network Virtual Appliances é o único acesso à internet fornecendo um single point of failure para todo o ambiente. Mais tarde, veremos como lidar com isso e tornar uma NVA altamente disponível. O Azure Marketplace já possui milhares de produtos imediatamente disponíveis, testados para compatibilidade com o Azure. Os provedores apresentados aqui são alguns dos mais conhecidos do setor, mas estão longe de ser uma lista completa de todos os provedores no mercado. Mas sugere que firewalls, balanceadores de carga e roteadores sejam todos os serviços de otimização da WAN. Muitas vezes, produtos múltiplos de diferentes fabricantes para o mesmo propósito, deixando ao usuário a liberdade de escolha para configurar sua infraestrutura de TI. A tolerância a falhas e a alta disponibilidade são hoje indispensáveis para as infraestruturas de TI, e até alguns minutos de tempo de inatividade podem gerar um alto custo para as empresas. Para um farm de servidores de aplicativos, o balanceador de carga pode redirecionar solicitações para um servidor com falha para outros membros da farm, mas se o balanceador de carga falhar, será mais difícil. A tolerância a falhas e a alta disponibilidade geralmente são possíveis por sistemas redundantes, que se ativam quando ocorre um erro e assumem a função do sistema com falha. Como você não pode acessar o hardware subjacente no Azure, várias instâncias da VM podem estar sendo executadas no mesmo host físico. Se as VMs são um único ponto de falha, como firewalls, os outros dispositivos de rede, a falha do host, apesar da redundância virtual, pode levar ao tempo de inatividade em todo o ambiente. A Microsoft oferece a capacidade de definir conjuntos de disponibilidade Azure. Os conjuntos de disponibilidade são um agrupamento lógico no Azure. Quando uma VM é criada, ela pode ser atribuída a um conjunto de disponibilidade, o que então garante que todas as máquinas desse conjunto sejam distribuídas para hardware diferente e fisicamente separado. Isso garante que uma falha de hardware afete apenas uma pequena parte das VMs. Neste cenário, analisaremos agora como podemos tornar as NVAs altamente disponíveis. Aqui, novamente, temos um cenário no qual a NVA assume o papel do firewall. Como no cenário anterior, temos uma camada web com os servidores de aplicativos, um balanceador de carga e uma tabela de roteamento definida pelo usuário. O tráfego de saída é roteado para o adaptador de rede interno NVA, usando a tabela UDR, enquanto todo o tráfego de dados recebido é enviado do NVA para o balanceador de carga. A Demilitarized Zone
Agora é subdividida em uma subrede externa e interna, e a NVA possui adaptadores de rede em ambas as subredes. Nesse cenário, usamos duas tecnologias para tornar o firewall à prova de falhas. Por um lado, usamos dois NVAs que fazem parte do mesmo conjunto de disponibilidade. Assim, eles são protegidos contra falhas de hardware simultâneas. Nós temos um NVA ativo processando os pedidos e um passivo substituindo-os. Por outro lado, usamos o Zookeeper como a segunda tecnologia. O Zookeeper é um projeto de código aberto que coordena aplicativos distribuídos. O cliente do Zookeeper é executado em um container Docker e muitas vezes várias instâncias do Zookeeper estão sendo executadas ao mesmo tempo. Estes trocam uns com os outros e assim garantem um estado consistente do monitoramento. Os clientes do Zookeeper verificam regularmente a condição de uma NVA. Se um NVA não responde à solicitação do cliente do Zookeeper, ele mudará o UDR e o PIP para direcionar todo o tráfego para o NVA passivo. O NVA passivo torna-se o NVA ativo. Para que o Zookeeper possa modificar recursos na assinatura do Azure, ele deve ser registrado como um aplicativo do Active Directory na assinatura. Agora que estamos familiarizados com o que é NVA e como disponibilizá-lo, vamos dar uma olhada em um exemplo de uma arquitetura realista. Mas primeiro vejamos de onde veio essa assinatura. A Microsoft oferece uma coleção completa de arquiteturas de referência que podem ser usadas diretamente ou como ponto de partida para criar seu próprio ambiente do Azure. As arquiteturas de referência Azure são projetadas para uma variedade de situações. Enquanto algumas são apenas as práticas recomendadas para funcionalidades específicas do Azure, outras são um modelo completo para um ambiente. Muitas dessas arquiteturas de referência não são disponíveis apenas como um gráfico ou um diagrama de Visio, mas podem ser implementadas diretamente como no Azure. Para isso, a equipe de padrões e prática da Microsoft publicou vários scripts como um projeto GitHub. Com esses, é possível, em algumas etapas, implantar uma arquitetura de referência em sua assinatura do Azure. Para cada arquitetura de referência, existe um artigo que não oferece recomendações sobre como implementá-las melhor, mas sim inclui mais considerações. Essa informação adicional ajuda a adaptar melhor a arquitetura de referência às circunstâncias e desejos individuais. As considerações abrangem as 4 áreas: escalabilidade, disponibilidade, capacidade de gerenciamento e segurança. A documentação Arquiteturas de Referência Azure está disponível tanto como página web como em documento PDF. Vamos levar a arquitetura de referência chamada DMZ entre o Azure e seu data center local. No lado direito, temos 3 subredes que compõem o núcleo do ambiente produtivo. Nós temos um Data Tier responsável por manter e aceitar dados apenas da subrede Business Tier. Esta política de segurança é regida por um grupo de segurança de rede e fornece uma camada adicional de proteção caso o NVA tenha sido ignorado. O mesmo se aplica às subredes Business Tier e Web Tier. Cada uma dessas subredes usa balanceadores de carga Azure, que também pode ser trocado por outros balanceadores de carga de terceiros. Nesta arquitetura de referência temos 2 DMZs. A DMZ inferior assume todas as comunicações com a internet. Em caso de failover, usaremos novamente aqui a Availability Set, mas desta vez utilizando um balanceador de carga que distribui o tráfego entre NVAs e assegura que a execução em caso de falha do tráfego somente através de NVAs funcionais. Para as DMZs públicas que estão conectadas à internet, geralmente é recomendável limitar o tráfego de internet que já está no balanceador de carga no portal 80 e 443 para HTTP e HTTPS.
A DMZ superior também usa um load balancer e set de disponibilidade para filtrar o tráfego entre o Azure e o ambiente local. Para a conexão com um ambiente local, um gateway será usado, que também pode ser um NVA. O que há de novo aqui é a subrede de gerenciamento. É explicitamente recomendado configurar uma Jumpbox em uma subrede separada e usá-la para administrar e monitorar as NVAs. O Jumpbox também não deve usar um endereço IP público e só deve ser acessado através do gateway do ambiente local. As regras do grupo de segurança de rede devem permitir acesso somente por meio de uma única rota do ambiente local. Nas arquiteturas apresentadas até agora, apenas um NVA é usado para filtrar o tráfego. Muitas vezes faz mais sentido mudar vários NVAs em uma linha e deixar cada NVA assumir uma tarefa específica. Isso permitiria que a funcionalidade de segurança fosse gerenciada por base NVA, o que, ao mesmo tempo em que reduziria a sobrecarga administrativa, poderia também aumentar a latência da rede. Neste módulo, analisamos os appliances virtuais de rede no Azure. Primeiro, tivemos uma ideia geral do que são os NVAs e por que eles podem ser de interesse para o Azure. Depois disso, analisamos a alta disponibilidade possível com NVAs e, finalmente, discutimos um exemplo na forma da arquitetura de referência da Microsoft. O próximo módulo é sobre o gerenciamento de redes virtuais no Azure. Ele mostra como fazer isso usando o Azure Cloud Shell, o Microsoft PowerShell e o Azure Resource Template Manager.